Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão climática para os próximos meses através dos nossos mapas e dos nossos gráficos também, com a previsão mais detalhada de chuva e de temperatura para os próximos 180 dias. Tudo isso para todo o Brasil, mas é claro, com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Mas antes da previsão, eu quero mostrar a vocês como estão as condições atuais de umidade. Lembrando que o mês de outubro teve bastante chuva na região sul e já começou a dar uma espalhada na chuva aqui entre São Paulo, Minas e Goiás. Mas foi no começo de novembro agora que a gente viu a chuva se espalhar um pouco mais pelo centro do Brasil, alcançando inclusive áreas do Mato Piba. No sul do país ainda choveu muito, principalmente aqui entre o oeste de Santa Catarina e do Paraná, pegou em cheio a região de Itaipu, aumentando muito a vazão dos rios nessas regiões. Inclusive, quando a gente olha aqui para o mapa de anomalia, a gente vê uma anomalia bastante expressiva na região sul do Brasil. E a chuva se espalhou por outras áreas do país, sudeste, centro-oeste, região nordeste também, e ainda que de forma pontual, a gente vê aqui alguns pontinhos de anomalia positiva, tá? Bom, por causa de tanta chuva, a umidade do solo continua bastante elevada na região sul do Brasil. Aqui nessa faixa que vai da costa do sudeste até o centro do país, a umidade continua baixa, é claro, mas a gente já tem observado em alguns pontos um aumento bem gradual de umidade presente no solo. Só que para essa semana, uma área de alta pressão vai impedir a chuva em grande parte do centro e sul do país. Por isso, a tendência é de diminuição da umidade na região sul, no sudeste e também levemente aqui em áreas do centro-oeste do Brasil. Bom, antes da previsão, não posso deixar de falar do nosso protagonista, que é o El Niño, e ele segue vigente, inclusive ganhou força nesses últimos dias. A gente observa aqui no nosso mapa de anomalia da temperatura da superfície do mar, o Pacífico quente na linha do Equador. Temos aí uma anomalia de 1,8 positivo, ou seja, é considerado um El Niño de forte intensidade. Não é o super El Niño, mas é um El Niño de forte intensidade. E aqui do lado direito, no nosso aquário, a gente ainda vê água quente em profundidade. Isso vai emergir e manter o aquecimento em superfície. O NOAA mantém o El Niño vigente pelo menos até o outono de 2024, eu diria que até decorrer do outono. E ele pode ganhar um pouquinho mais de intensidade, sobretudo aqui no mês de janeiro. Bom, e o que a gente pode esperar, né? Quais são os desafios para o agro? A gente já tem visto bastante chuva na região sul do Brasil, e a chuva abaixo da média nas áreas mais ao norte do país. Haja visto aí a ausência, né, praticamente de chuva na região norte, os rios secos na região da Amazônia e, em contrapartida, o excesso de chuva no sul do Brasil, as enormes vazões dos rios no sul do país. Bom, no sudeste e no centro-oeste, a chuva tem se mostrado irregular. Na última sexta-feira, tivemos o avanço de uma frente fria, que ela provocou o apagão no estado de São Paulo, mas ela acabou levando água para importantes áreas produtoras, Goiás, Mato Grosso, inclusive áreas que estavam com risco de replantio. Então, houve essa chuva na última sexta-feira, só que agora com essa área de alta pressão, o tempo dá uma secada e deve voltar a chover lá a partir do meio da semana que vem, ou seja, é a irregularidade que já estava prevista, tá? Bom, além disso, historicamente, o El Niño costuma trazer o risco da diminuição precoce da chuva de verão no centro do país. Isso pode trazer alguma dificuldade para o milho segunda safra. Para as áreas do Mato Piba, a chuva não alcança a média histórica. Sul do Brasil, muita chuva na primavera e também em parte do verão. E por conta desse excesso de chuva, pode aumentar o risco aí do surgimento, principalmente de doenças relacionadas ao excesso de umidade. Bom, vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva. A partir do meio da semana agora, volta a chover no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, onde vai ultrapassar a média histórica. Enquanto isso, região central do Brasil, incluindo também São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, a chuva fica abaixo da média e a temperatura aumenta. E não para por aí, porque do período de 14 a 20 de novembro também, chuva forte para o sul do Brasil, aumenta ainda mais para o Rio Grande do Sul e permanece abaixo da média no centro e norte do país. Isso dificulta o aumento de água disponível no solo e, é claro, que acaba dando uma desacelerada no plantio da safra 23 e 24 nestas regiões. Mas aí, entre os dias 21 e 27 de novembro, a gente vê a formação de um corredor de umidade entre o sudeste e o centro-oeste
e região norte. Diminui um pouco a chuva no sul, mas não deixa de acontecer, inclusive até ultrapassa a média em alguns pontos. Mas o que chama atenção mesmo é esse corredor de umidade nesse período aqui de 21 a 27 de novembro. Quando vira o mês, de 28 do 11 ao dia 4 do 12, volta a chover forte na região sul. Se desfaz aquele corredor de umidade, mas não deixa de chover, só que a questão é que a chuva volta a ficar bem irregular, abaixo da média aqui nessa porção mais central do país. Bom, chuva agora para os próximos meses, mas antes de eu falar da previsão, eu quero mostrar a vocês como que os modelos de previsão têm se comportado, se eles estão acertando ou não a previsão. E o que a gente tem visto é que, principalmente o modelo europeu, o ECMWF, ele tem se comportado muito bem, em linha praticamente com o que tem acontecido. Esses dois mapas aqui da esquerda são mapas de previsão, o que o modelo havia previsto aí para o mês de outubro. Uma condição bem típica de El Niño, com bastante chuva para a região sul do Brasil, e ele mostrava que a chuva ultrapassaria a média histórica entre o sul do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. E de fato, olha só, aqui do lado direito, a gente vê a anomalia de chuva realizada mesmo, mostrando essa chuva acima da média, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, e espalhando um pouquinho essa anomalia aqui positiva entre São Paulo, Minas, até alguns pontos de Goiás. Lembrando que esse é o ECMWF, é o modelo europeu, e ele tem se comportado bastante em linha com o que tem acontecido mesmo. Bom, agora sim vamos à previsão. O mês de novembro vai ser mais um mês típico de El Niño, com bastante chuva para o sul, e chuva abaixo da média nas áreas mais ao norte do Brasil. Dezembro também, sob os efeitos do El Niño, uma condição bem clássica, né, do fenômeno El Niño, com mais chuva para o sul, menos chuva para as áreas mais ao norte. O destaque fica por conta de Minas, Goiás e as áreas do Mato Piba, além do Pará. E a chuva em excesso aqui na região sul do Brasil, além dela ser perigosa, porque ela vem na forma de tempestades, ela acaba dificultando as atividades em campo, além de trazer o risco aí para o surgimento de doenças relacionadas ao excesso de umidade. Em janeiro há uma quebra aí nesse padrão de chuva. O El Niño realmente, a expectativa é que ele ganhe força, mas ele pode ganhar força numa porção mais central do Pacífico, né? Isso pode trazer uma distribuição um pouco diferenciada da chuva no país, tá? Bom, o que importa é que a gente vê uma quebra nesse padrão e de que forma a chuva ela aparece aqui de forma mais significativa na porção central aqui nessa faixa, desde a costa do Sudeste até a região norte. E no sul do Brasil, a gente não vai ter os maiores acumulados, mas ainda teremos volumes bem expressivos, inclusive ultrapassando a média histórica, aqui em boa parte do Rio Grande do Sul. Lembrando que janeiro, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, é um mês desafiador para os produtores gaúchos, né? Porque em janeiro é quando a gente tem o maior risco aí de seca um pouco mais prolongada. E para esse próximo ano, tudo indica que esse risco é muito pequeno, porque a gente tem aí uma expectativa até de chuva acima da média. Lembrando que essa previsão é mais estendida e ela pode mudar um pouquinho até lá. Bom, para fevereiro, mais chuva para Minas, Bahia e Goiás e menos chuva para o sul. Aqui a chuva fica abaixo da média. Ela não deixa de acontecer, mas ela não alcança a média histórica. Também é uma previsão estendida, pode mudar um pouquinho até lá, mas de qualquer forma o modelo europeu ele tem insistido nesse padrão aqui de menos chuva para o sul no período de fevereiro e mais chuva aqui para o interior do Nordeste, Minas e Goiás. Em março também é uma previsão estendida, pode mudar até lá, e a gente vê para o mês de março mais chuva para as áreas mais ao norte e menos chuva para Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Brasil, em alguns momentos até sem alcançar a média histórica. Para o mês de abril, que também é uma previsão mais estendida, volta uma condição de chuva mais forte para a região sul, ultrapassando a média histórica, e aí aqui no mês de abril a gente já começa a ver a chuva abaixo da média no centro e norte do país. Vamos ficar atentos, porque como eu falei para vocês, o El Niño historicamente costuma diminuir a chuva de forma precoce no centro do Brasil. Isso pode trazer alguma dificuldade para o milho segunda safra. Para maio, lembrando que além dessa previsão ser mais estendida, é a primeira rodada do modelo, tá? E por enquanto o modelo indica o surgimento aqui dessa clareira no interior do país, tá? A chuva se concentra no extremo norte do Brasil, nas áreas mais ao sul, no sul ultrapassa a média histórica e para as áreas mais ao norte
mesmo tendo valores um pouco mais expressivos de chuva, não alcança a média histórica. Bom, agora vamos à previsão mais detalhada e para a região de Capão Bonito do Sul, o que não falta é chuva. Em alguns momentos a gente até vê algumas janelas de tempo mais firme, como a gente observa aqui em meados de dezembro, depois a gente vê um pouquinho disso também na virada de fevereiro para março, aqui comecinho do mês de abril também, diminuindo a condição de chuva, mas de uma forma geral, a gente vê bons volumes e uma boa frequência de chuva para a região de Capão Bonito do Sul, em alguns momentos até um excesso de chuva que pode trazer dificuldades para os trabalhos em campo. Em Ibiá, a gente observa algo bastante interessante. Bom, a chuva, pelo que a gente vê de acordo com esse gráfico, ela se consolida mesmo em Ibiá a partir de dezembro, tá? Por que eu estou falando a partir de dezembro? Porque além do gráfico de chuva se mostrar um pouco mais encorpado, né? A gente vê uma chuva mais volumosa e mais frequente também, a gente vê o gráfico aqui de temperatura diminuir, tá? Essa linha amarela aqui representa a temperatura máxima e ela fica mais baixa a partir de dezembro. Não é frio, é que a temperatura não vai subir tanto. Por quê? Porque o sol deve aparecer, vai esquentar, mas nem tanto porque nuvens de chuva irão se formar preferencialmente durante as tardes e isso deve acontecer certamente com mais frequência a partir de dezembro, tanto que a temperatura já não sobe tanto a partir de dezembro e a gente vê uma condição bem consistente de chuva que deve seguir pelo menos até aqui comecinho, meados do mês de março, tá? Bom, agora um resumo bem rapidinho aqui de previsão para os municípios aqui da região de abrangência do Sicredi no Rio Grande do Sul. Para os próximos 10 dias a gente tem facilmente mais de 100 milímetros, uma chuva bem volumosa, tá? A partir da quarta-feira agora ela começa muito pontual, depois ela vai ganhando força, tá? Para a região do Triângulo Mineiro, 10 a 15 dias com tempo mais firme e quente. Para os próximos 10 dias não tem previsão de chuva para esses municípios, Uberaba, Araxá, Ibiá, Tapira, ou seja, tempo seco e quente, especialmente durante as tardes, mas aí, como eu mostrei para vocês, lá perto do dia 20 de novembro, aos poucos, quem estará de volta é a chuva, quando vai se formar aquele corredor de umidade a partir do dia 20 ou 21 de novembro. Bom, por hoje é só, espero que todos tenham uma excelente semana e até a próxima.